Bem-vindos a mais um episódio do Nuvem Talks. Eu sou Maria Marmude, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuvem Design. Aqui discutimos como a inteligência artificial está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade e redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio trazemos conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje estamos gravando num ambiente diferente, vai ser uma gravação especial, porque eu estou no Lab Mobile e vou entrevistar o nosso convidado Rafael Oliva. Desde cedo, Rafael aprendeu a lidar com o ferramental de uma marcenaria e amar o ofício. Este amor nasce do convívio com seu avô, marceneiro, que veio da Itália e o ensinou a arte de trabalhar com a madeira. Posteriormente, se formou em design de produtos pela FAAP, com passagem pela University of Plymouth, na Inglaterra, e atuou em diferentes campos do design. Integrou a equipe de design da Philips, do Estúdio e Instituto dos Irmãos Campana. No Instituto Campana, pôde desenvolver sua criatividade, não só desenhando móveis, mas também ensinando artesanato para as crianças e adolescentes residentes da comunidade do Moinho, localizado no centro de São Paulo. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, Maria, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Nuvem Talks. Hoje, um Nuvem Talks especial, um ambiente diferente. Essa aqui é a Lab Mobile, é a sua casa, Rafael. Então, dessa vez a gente está na sua casa. Estou muito feliz de ter você aqui, especialmente porque tenho uma curiosidade imensa em relação à sua trajetória. A gente se conheceu há pouco, vamos falar sobre isso. E vai ser muito bacana compartilhar com a nossa audiência. Então, obrigada, espero que essa seja uma de várias conversas que a gente pode ter no futuro. E é isso, bem-vindo. Obrigado. Rafa, normalmente nesse momento assim, eu faço uma pergunta que é uma pergunta de warm-up. Quem acompanha no Nuvem Talks sabe que é sobre como a gente se conheceu. Só que a gente se conheceu há muito pouco tempo, inclusive eu vim aqui para o Lab Mobile por indicação de uma grande amiga minha que é cliente do estúdio e que especifica mobiliários corporativos. E ela me indicou vocês para um trabalho que eu estava desenvolvendo e assim, com muito boas recomendações, né? Então, eu vim conhecer a loja, fiquei fascinada, achei o espaço incrível e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente começar o que é esse espaço, o que é a Lab Mobile, como é que você idealizou esse estúdio. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, assim, é super legal dar esse espaço para a gente poder conversar, assim, eu acho que é muito bom. A Lab Mobile, como você falou, é minha casa e é meu estúdio, né? E eu falo que é o meu laboratório, né? Exatamente por causa disso o nome, né? A pessoa entra achando que é uma casa normal, a gente está aqui numa casa centenária do bairro, só que a gente reformou para ela meio que parecer um museu também, né? Então ela vira um ateliê, um museu dos móveis, o meu laboratório aqui, que a gente sempre tem produtos novos surgindo, coisas que vêm e vão e essa é a parte mais legal, assim, né? Porque todo mundo se sente muito bem aqui, porque realmente é uma casa, né? Você se sente numa casa. Sem dúvida. Os funcionários também, tudo. Mas também é legal porque é um ambiente que a gente tem essa criatividade rolando de novos materiais e produtos interagindo um com o outro e vários fornecedores, assim, isso é muito bacana. Foi exatamente a sensação que eu tive. Eu acho que para quem está em São Paulo, chegar nessa casa, quando a Ana abriu o portão para mim, eu olhei a fachada, eu já mudei o meu espírito, né? Então, é um lugar que desde do jardim externo te acolhe e todo mundo me recebeu aqui muito bem. Muito bom. E a reforma, a forma como vocês interferiram no espaço, gerou esse ambiente que é como uma galeria de arte, que é perfeito para expor, né, os materiais, e até a conexão com a parte de trás e o jardim interno. Ela acaba legal. sendo um refúgio dentro de São Paulo, né, porque ela tem essa cara meio de casa do interior, até ela era uma criação de galinha antes, assim, né, tinha e tal, essas histórias que a gente escuta, né. E ela já foi de tudo e bom que ela se manteve na parte externa, assim, conservada, né? E a gente tentou conservar a maior parte. A gente até expôs os tijolos, assim, que são tijolos diferenciados por serem muito antigos, né? E tudo mais. Então a gente tentou deixar a parte da arquitetura muito à mostra, coisas que são realmente muito
clássicas antigamente dos arcos, né, que a gente tem espalhados por aqui e tudo. Mas também a gente fez a nossa intervenção para mostrar um pouco essa parte meio de tipo como que o convencional pode não ser tão convencional. Eu estava até conversando agora na reunião que eu tinha, que a Lab Mobile é um pouco isso, ela é uma casa, mas dentro da casa ela vira um museu para o cliente pensar, pô, eu posso trazer para dentro da minha casa algo que eu não imaginava. Exato. Porque a maior parte das lojas você entra aqueles ambientes, aquela coisa, ou às vezes móveis que não muito combinam, elaborado, né, uma coisa com a outra porque é revenda e tal. E a gente não, a gente é para ser uma coisa mesmo, para a pessoa perceber como que ela pode elevar a casa dela para quase uma coisa de obra de arte, assim, né? Isso que é o nosso pensamento aqui. Um white canvas. Eu gostei muito de conhecer a essa casa ideia. e tá todo mundo convidado. Por favor. Venham. Com certeza. Bom, então, já que a gente fez essa introdução sobre o espaço, sobre a Lab Mobile, eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, assim, sobre a sua carreira e o que é que você está fazendo atualmente. Qual que é a sua prática atualmente em design? Bom, eu sou designer de produtos, né, formado, trabalhei em outros locais, seja de imóveis, seja de outras áreas, né, embalagens e tal. E não achava que eu ia acabar, né, onde eu acabei, em design de imóveis, mas sei lá, tudo acabou me levando a isso. Meu avô era marceneiro também e tal, veio da Itália, então acho que eu tinha um pouco esse background também de ferramentas e tudo. Trabalhei em locais com móveis ultra artísticos, trabalhei em locais com móveis mais industriais e eu acabei querendo misturar os dois, assim, mostrar para o pessoal que eu acho que você consegue coisas diferentes na sua casa, porque eu percebia muito essa coisa de você ter casas muito frias e muito desconectadas, assim, né? Eu acho que são móveis com alma, né, que eu brinco, porque, por exemplo, quando eu fui criar a minha casa, né, fazer a minha decoração da minha casa, eu queria móveis que fossem criados por mim, mas não só serem criados por mim, mas com propósito, com história, que você se conecta com aquele móvel, assim como você tem um móvel da sua avó que você se conecta, você sabe, tem uma marca aqui de quando caiu, quando batia a cabeça, quando não sei o quê. E eu acho que você não ter isso, ver casas que você não tem isso é tão triste, assim, é uma casa tão que falta alguma coisa e tudo, e você vê pessoas montando a casa que ela vai lá numa loja X, pega umas coisas X, e aí você cria uma casa super fria. Às vezes de uma única loja, né? Um show. Não, e eu falo assim, o problema não é nem ser de uma única loja, mas assim, é tudo cinza, preto, branco, a pessoa tem medo de errar, entendeu? Ou ela, tipo, nem gostou muito daquilo, é só pelo preço, porque eu falo, olha, você não precisa mudar pra sua casa e já ter o porta-guardanapo no local certo, entendeu? Você pode escolher depois de um tempo, você pode ir garimpando, você pode, gostei dessa peça aqui, combina com uma outra peça que eu já tenho, combina com uma coisa antiga, sabe? Porque assim, tem gente que fala, não vou errar, vou pegar tudo de um designer super famoso, às vezes que nem tá vivo mais, clássico. Não é a sua cara, então qual que é a sua cara? Eu acho que é parte disso descobrir um pouco. Até conversei com amigos meus arquitetos, que eles falam que quando eles vão escolher os móveis da casa da pessoa, eles não escolhem, eles passam uma lista de lojas e locais que eles falam assim, vai visitar, começa a olhar, descobre o seu gosto, aí você me fala o que você gostou aqui, ali e tal, porque é que nem colocar uma obra de arte na casa de alguém, como é que você vai colocar isso? Você não sabe o que a pessoa gosta, você não sabe... Exato, um processo de educação mesmo, um processo de educação, exato, então a gente vem aqui, a gente atende todo tipo de pessoas, de todos os grupos, de todas as idades, isso é muito legal, né, então são móveis que eu crio, que tudo acaba meio que conversando, tudo acaba combinando, mas não parece que é tudo tipo uma mesma linha, assim, né? É isso que é muito legal, né? Que eu gosto. Tudo combina. Você pode colocar na sua casa inteira tudo isso daqui, não vai parecer aquela cara de showroom, assim. Dá pra você personalizar muito, isso que é muito legal, porque tem muita loja que você entra, você tem 4 tipos de cinza pra escolher e é isso o tecido, entendeu? Pô, mas aí não é legal. Às vezes tem um cara que, essa própria poltrona que você tem aí, a gente já vendeu ela num tecido verde, e a madeira mais escura, vira uma coisa completamente diferente para uma outra casa, para um outro público, entendeu? Isso eu gosto muito, assim, sabe? Da pessoa acabar levando uma coisa única para casa dela, sendo que, tipo, é um produto que ele é industrializado, mas você consegue transformar ele com a cara da pessoa, sabe? Isso é muito legal e muito importante para mim, porque eu não quero vender o mesmo móvel para todo mundo, eu quero que a pessoa consiga adaptar ele para o que ela gosta. Eu já tive pessoas que queriam um móvel inteiro preto. Tecido preto, tudo preto. Por exemplo, esse é uma opção, tudo bem, ele é só um material, mas ele é todo preto. Serve pra uma coisa. Em madeira clara é completamente diferente, entendeu? E a gente até ajuda muitos arquitetos nesse sentido, né? Porque o cara, até o cara entender tudo, os materiais e tudo aqui de uma loja qualquer que ele vá, é uma aula, né, que o cara precisa fazer, de ver quais materiais ele pode personalizar aqui, ali e tal.
Então a gente pega um pouco, às vezes, o projeto do arquiteto e fala, pô, isso daqui combina, entendeu? A gente tem esse acabamento aqui que é legal e tudo. E é um trabalho em conjunto ali, assim, que é muito bacana, assim, que a gente tem, sabe? E hoje em dia é isso, eu desenho móveis para a Labimobile, desenho para outras marcas também e revendo aqui na Labimobile também. Tem coisas que são produtos exclusivos, produtos que caminham o Brasil inteiro. Estou desenhando produtos para fora também agora, então eu faço esse trabalho realmente de designer e empresário, no caso aqui com uma loja que está expandindo, que está crescendo, que está indo para outros caminhos, e basicamente é isso que eu faço hoje em dia. Muito legal, e aqui é o seu showroom, onde você faz a demonstração dos... Eu gosto muito, na verdade, quando eu vim pela primeira vez aqui no showroom, o que me chamou bastante atenção, imagina, eu vim com um olhar de corporativo, né? E eu cheguei nessa casa, então já gostei muito, já vi muitos exemplos de peças que poderiam estar na minha casa, inclusive, mas o que eu gostei mais é exatamente essa coisa que você falou, né? Chega num nível de customização onde você pode realmente dar a sua cara para o móvel. E isso tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente residencial ou hospitalidade, né? E além disso, a variação de materiais, o seu cuidado com o design, com a linha, o pensamento sobre sustentabilidade. Eu achei que é um design muito responsável, assim. E eu acho que hoje em dia a gente tá meio carente disso, tanto que a pessoa às vezes tem a casa inteira meio, digamos assim, sem alma, e ela tem uma peça que todo mundo que vai pra casa dela fala, putz, mas essa peça aqui, ou essa obra de arte que eu comprei, tem essa história e tal. Eu falo, pô, por que não é todo o produto da sua casa que não tem isso, entendeu? E porque eu acho que a gente tinha mais apreço por isso antigamente, assim, sabe? Eu vou comprar uma mesa, como que é essa mesa, de quem fez, quem que desenhou, onde ela é fabricada, de onde vem a madeira, qual que é essa madeira, as pessoas não sabem qual madeira ela está comprando, sabe? Mas assim, só para realmente ter um background para aquilo, e não tipo, foi criado pelo time interno aqui, mandamos fazer meio genérico, sabe? Eu acho meio sem graça, sabe? Eu acho que a gente tem esse papel também como designers de trazer um pouco essa vida para casa das pessoas, né? Porque acabam sendo como se fossem pessoas que você convive sua vida inteira. Você vai conviver às vezes mais com uma cadeira do que com, sei lá, o seu filho, que depois de 18 anos vai embora, a sua cadeira vai viver 60 anos com você. Sim. E tipo, a gente tem móveis na minha família, pelo menos que meu avô fez, ou que a gente comprou há 50 anos, e estão lá e vão passar de geração em geração em geração. E é um móvel com história, que o verniz já virou 3 cores diferentes, pelo tempo que ele tá lá e tudo. Então são como se fosse uma pessoa que vai conviver na sua casa com você ali, que a gente tá vendendo. Então pra mim é muito pessoal, assim, né? E a gente tem, a gente atende desde o corporativo, que a pessoa às vezes vem aqui e fala, já tive recentemente aconteceu isso, a pessoa queria uma cadeira que parecesse invisível. A gente falou, como assim parecesse invisível? Você vai querer uma cadeira de acrílico, aquela cadeira Ghost, que é famosa, alguma coisa assim? Aí eu falei, olha, a gente tem uma cadeira aqui, que é a Joaquim que tá ali, que ela é toda feita de tirantes de metal, uma cadeira super leve, digamos assim, e eu posso fazer ela monotom, então branca com tecido branco, e ali na proposta deles funcionou muito bem e ficou, sabe, é uma coisa muito bacana que a gente consegue fazer essas adaptações em produtos e transformar completamente, entendeu? Então eu gosto muito disso, que você falou, essa personalização, você entrou aqui, tem cara de casa, tem coisas que servem para sua casa, mas dependendo do acabamento pode servir para um hospital, para um banco que a gente vende, para tudo que você pode imaginar, entendeu? Sim. Então isso que eu acho muito legal, assim, é um produto realmente versátil e ele funciona independente de onde você quiser que você coloque ele ali, né? E ele traz uma vida para aquele lugar e ele tem a questão prática também de resistência, de ergonomia e tudo também. Então eu acho que é o papel do designer fazer isso, né? Muito legal, muito legal. E acabei me apaixonando, enfim, por todas as peças daqui, falando para os meus amigos, e surgiu dessa minha visita aqui, onde eu fui atendida pela sua equipe, uma discussão sobre você, sobre a sua história como designer. E nesse momento eu falei para a sua equipe que eu fazia esse podcast para falar de inteligência artificial. Sim. E aí me cruzou, assim, eu tive essa ideia de... E se eu falar com alguém que não seja... Porque o show, o podcast, ele sempre foi dedicado a outros arquitetos implementando inteligência artificial. Sim. Mas nessa nova mini temporada que a gente tá preparando agora para a audiência...
eu decidi trazer outras pessoas de outras áreas para falar também sobre o assunto. Afinal, é um assunto que está tocando as vidas das pessoas, sim, independente de que área que elas trabalhem. E aí eu fiquei curiosa, e a gente depois teve uma primeira conversa sobre o assunto. Eu acho que é bem interessante a gente tocar agora, porque como designer de mobiliário, isso também te afeta, né, de alguma forma. Então eu queria saber se você usa inteligência artificial, se você não usa, e o que você pensa sobre o que está acontecendo agora, que é esse contexto de revolução digital, onde, de alguma forma, todos os criativos estão sendo impactados, vamos dizer assim. Eu acho que, em questão de usar, como designer de mobiliário, eu ainda não utilizo, tá? Mas na loja a gente tem muita questão do design gráfico, né? Então, certo, desde o Instagram, desde vídeos, desde fotos, edição de fotos, criação de ilustrações, tudo isso a gente começou a utilizar AI até que recentemente, né? Eu acho que eu comecei principalmente na edição das fotos, que a Adobe, né, no Photoshop, colocou aquela parte de edição por AI ali. Ali foi o meu primeiro gostinho, junto com o ChatGPT, ali para escrever textos que a gente utiliza e tudo. Né? Acho que isso foi o primeiro, é muito útil. Isso foi a primeira coisa assim, que surgiu e eu comecei a usar e começar a ver as possibilidades, né, e tudo. E hoje em dia, até com a minha equipe de design e marketing, a gente começou a utilizar realmente para ilustrações, para vídeos, entendendo como que funciona. A gente está engatinhando nesse processo, mas já é utilizado, né, dentro aqui da loja. Mas para a criação dos produtos ela ainda não é utilizada. Eu não sei se um dia realmente terá uma certa, digamos assim, uma utilidade para isso, né? Acho que é algo tão mágico e tão novo assim, que a gente ainda não entende como é que ela vai evoluir, ou o que ela vai fazer, né, e tal. Mas na parte de design gráfico, na parte de textos, na parte de criação de arte, independente do que seja, a gente está utilizando, e bastante, né, até. E eu acho que você fala assim, lógico, a gente não é designer gráfico aqui, né, a gente não é um escritório disso, mas dá até um medo para essas profissões, porque é uma revolução mesmo, assim, é uma coisa incrível, quão rápido ela tá mudando tudo, né, é uma revolução violenta, né. Sim, é uma revolução violenta e é numa rapidez muito grande, né? Então, muito alta. Então, o que acontece é que, na minha experiência, desde 2023, quando a gente começou a estudar para agora, a gente vinha numa cadência que era a cada 2, 3 meses ter um lançamento de alguma ferramenta que facilita, né? Seja desenvolvimento de projetos, seja o ChatGPT mesmo, com as facilidades, ou alguma ferramenta de edição de imagem. Hoje em dia, cada dia. Hoje tem esse, amanhã tem outro. A gente grava hoje, daqui a uma semana já está ultrapassado. Eu acho, né? Que a gente também tinha um pouco... Porque, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham com tecnologia da informação, né, programação, esse tipo de coisa, e eu acho que eles já tinham um pouco essa velocidade, né, de todo dia mudou uma ferramenta, tem que sempre se manter atualizado. Eu acho que o design gráfico, o cinema, né, essa parte assim que o ChatGPT e outras inteligências artificiais revolucionaram, vão começar a ter agora. Né? Eu acho que eu até ouvi um cara do cinema falando que ele falou assim, não é a inteligência artificial que vai roubar o seu emprego, é quem sabe mexer nela que provavelmente vai roubar o seu emprego. Exato. Né? Então, muito rapidamente os profissionais estão tendo que se atualizar muito rápido. É óbvio que também elas facilitam coisas que antigamente você precisava de 10 pessoas para fazer, você vai precisar de uma, mas você também, por outro lado, democratiza certas ferramentas, né? Então, eu, por exemplo, por não mexer com vídeo, não manjar muito de edição e tudo, a parte de criação de animação, de vídeos diferentes, de cenários diferentes, isso democratizou muito, né? Uma pessoa que às vezes não tinha dinheiro consegue criar um filme inteiro na casa dela, né? Exato, isso é impressionante. A gente tá vendo agora, acho que o último Oscar de animação também, quem ganhou foi um estúdio muito pequeno, não sei se eles utilizaram a inteligência artificial, mas ele dá essa possibilidade de talvez um estúdio menor fazer coisas que antigamente você precisava de, sei lá, quantos funcionários para fazer, né? A gente aqui, eu não vou alugar um local para tirar uma foto de uma cadeira, eu posso colocar com inteligência artificial em diversas
cenários para ajudar o cliente a entender o que ele precisa. Exato. Eu tive casos aqui na minha empresa, eu estava de férias, por exemplo, precisava ser criado um render específico ali de um sofá especial que o cliente queria, que a minha vendedora aqui entrou no ChatGPT, conseguiu fazer e mandar para o cliente ter aquela imagem, que às vezes o cliente não consegue olhar, não é arquiteto, é um público final, consegue olhar e entender o que a gente está falando. E é incrível isso, porque democratizou uma ferramenta que ela não faz ideia como mexe ali no 3D e tudo, ela conseguiu fazer algo muito legal, assim. Então, eu acho que é incrível como a inteligência artificial do dia para a noite vai estar no nosso dia a dia. Assim, quase um novo Google, né? Que tá no nosso dia a dia com uma simbiose e a inteligência artificial vai virar, né? E é uma coisa que talvez a gente está numa geração que a gente vai se adaptar a ela, mas tem gerações acima que simplesmente nunca vão encostar naquilo, né? Que nem no celular a gente pegou redes sociais, né? E tudo mais. Mas é interessante ver, porque quem não se atualizar vai ser que nem os nossos avós que não usam o smartphone. Vai ser tipo assim, nossa, tá vivendo na era da pedra, basicamente, né? Então é uma revolução gigantesca que não tem como fugir, né? Eu acho que também tem muita gente falando de regulamentar, de tudo mais. Eu acho que é importante a gente entender o que é possível ser feito, mas eu acho que também é importante entender que isso dificilmente vai ficar no nosso controle, assim. Que é algo... não sei, assim, muito violento, que talvez demore muito tempo. A gente ainda não regulamentou redes sociais, que existem sei lá quantos anos. A gente não entende direito o que causa na gente. Então, a nossa velocidade é muito menor do que essa das novidades que estão surgindo. Então, é perigoso, é uma coisa que a gente não vai demorar anos, vai estar rolando e a gente vai estar entendendo os resultados. Vai demorar para entender, sabe? Eu acho, na minha opinião. Entendi. Não, eu estava pensando sobre isso, né, do que você falou. Então, para um designer gráfico, para quem tá trabalhando ou sempre trabalhou com imagens de forma digital, ela representa realmente uma ameaça, né? Porque você, de alguma maneira, consegue reproduzir com muito menos recursos e ter resultados fantásticos, incríveis, né? Eu acho que a questão pior, no caso, porque você pedir para qualquer inteligência artificial gerar uma cadeira, ele não entende questão de resistência, onde tem que ser colocado uma travessa, como que são as ferramentas, porque eu tenho que entender, enquanto eu estou desenhando, qual ferramental que o meu fornecedor tem para saber o que ele pode fazer e tal. Então, pode te ajudar, às vezes, a surgir algumas ideias ali para você olhar, ter uma inspiração, em vez de ficar olhando no Pinterest, você pode olhar coisas criadas. Isso é o máximo que eu acredito que vai chegar, porque é realmente você tem que ter um background ali de indústria, de artesão, entender qual ferramenta ele tem, qual que não tem, é uma coisa muito gigante, né, para simplesmente ela criar do nada, assim, né. Eu posso queimar minha língua, mas aí seria uma coisa bem complexa, você tem que falar para a inteligência artificial qual ferramentas tem, ele entender o que tá fazendo, é uma coisa muito mais avançada. Mas para o design gráfico, eu acho que e para animação e tudo, eu acho que o problema não é nem acelerar certas coisas e falar assim, olha, agora eu consigo fazer uma animação que antes precisava de 10 pessoas, eu consigo fazer em uma. Eu acho que o problema maior é na questão de propriedade intelectual. De você, por exemplo, hoje em dia você pode pedir, jogar uma ilustração lá e falar, olha, eu quero que você faça uma ilustração nesse estilo. Você está roubando a inteligência intelectual dessa pessoa ou não? Propriedade intelectual, né, no caso. Então, ou por exemplo, já teve aquele caso do Estúdio Ghibli, né, não sei se você viu. Sim, que todo mundo viu. Aí você fala, bom, mas o pessoal tem como patentear um estilo? Não sei, entendeu? Porque assim, a Disney patenteou o Mickey, você não pode fazer nada com o Mickey, e até a lei dos Estados Unidos muda por causa do Mickey e tudo mais, e acho que agora vai até cair a patente, vai ser uma coisa inédita. Mas a gente está entrando numa nova onda aí de você realmente, o que é a propriedade intelectual, o que não é, as inteligências artificiais se alimentando disso de uma forma, às vezes até complicada, né? Você vendo a Adobe mudando termos de uso, falando que a inteligência artificial dela vai se alimentar de tudo que você criar ali, e o cara fala, pô, mas às vezes eu estou criando um projeto que é exclusivo para uma marca, mas a própria inteligência vai saber antes de até sair. Então e mesmo que você ajuste ali os níveis de privacidade, qual garantia que você tem que aquilo não está sendo acessado? A hora que for para um Google Imagens da vida, ela vai se alimentar daquilo. Mas até aí, até quanto que as pessoas não se alimentam? Você vira para um designer gráfico e fala para ele, cria um logo para mim, ele vai ficar dias no Pinterest absorvendo referências e estudando aquilo. Eu estudei muito a criatividade, né? E a gente também tem um pouco essa ideia de criatividade, algo que brota para você num sonho.
e não tem sentido. Pois é, e isso na também verdade, é muito romantizado, né? muito romantizado. E a criatividade, na verdade, ela tem estudos, né, que mostram que tem transformação, combinação, o seu cérebro combina coisas que ele já viu, ele transforma, ele melhora, ele muda. Memória, mas as suas referências fazem parte da sua, né, então a sua criatividade ali, né? Então, por exemplo, eu faço uma cadeira e falo, pô, mas essa cadeira tem referências disso, daquilo. Sim, é uma combinação de tudo que eu vivi, de tudo que eu penso e tudo, e nada é absolutamente único e né, criado do zero, não tem nada parecido com aquilo. Vai ter muitas coisas parecidas, e hoje em dia eu acho que a gente tem muito mais essa noção, porque você pega uma referência de uma foto, fala, vê o que tem parecido com isso, e o Google te fala ali, uma pesquisa por imagens, o próprio Pinterest hoje em dia consegue procurar coisas parecidas e tudo. E antigamente a pessoa criava ali uma cadeira da cabeça dela, e ela falava, é única, e depois você vai ver, putz, mas tem uma parecida. A pessoa pensa, putz, eu vi isso numa revista 20 anos atrás, e hoje em dia eu estou usando. Então, assim, eu acho que também a inteligência artificial ela só é um supercomputador ali, pegando referências e vomitando coisas pra gente, que não é exatamente a nossa profissão, mas por parte acaba sendo, né? Da gente pegar referências e combinar e transformar aquilo e tudo. Então, a gente entender também que, né, o que a gente também não faz que é parecido com a inteligência artificial, ou talvez o volume que a inteligência artificial faz é muito grande, é muito rápido, é uma coisa que, né, o que isso vai se tornar, né? Tanto que agora alguém, talvez quisesse criar um filme exatamente no estilo do Estúdio Ghibli, consegue. Wes Anderson. É uma coisa que... Já é tão copiado, né? Então... e você pode hoje em dia fazer um vídeo, um filme só no View 3 lá no Google, que você pode falar um estilo pra ele, você não precisa gravar absolutamente nada, você só escreve. Sim. Eu vi agora uma inteligência artificial chinesa que faz o que o View 3 faz, só que você pode mudar os ângulos das câmeras. Você pode falar, faz um corte com uma câmera tal, e ele mantém o mesmo personagem. Uma loucura, né? Mas mudar o ponto de vista, e tal. Uau! Eu acho que para quem é cineasta, para quem é designer gráfico, assim, que eu tenho uma proximidade mais animador, né? De animação 3D e tudo, vai ser uma mudança brutal, desafio, assim. Né? É um desafio, e quem ficar mais atualizado vai se dar melhor nesse sentido, porque são ferramentas que surgem com uma velocidade, e a adaptação está sendo muito grande, né, dessas marcas, porque a própria marca, né, as pessoas falam tanto que alguns profissionais falam que não deveria existir, né, como se fosse inteligência artificial, mas eu não sei se é possível você parar hoje em dia. Porque não, é impossível. Se a Adobe não tiver esse recurso, uma outra vai criar e o designer em si vai escolher a outra. Então a Adobe tá tipo, você não quer que eu crie, mas você tá comprando meu produto porque ele tem isso. Então é muito complicado, assim, né? Acho que você brecar uma revolução tecnológica é impossível. Assim como quiseram brecar a TV, quando tinha o rádio, sabe? É impossível você brecar essa revolução. Acho que o máximo que a gente pode fazer é tentar sobreviver o melhor possível a ela, depois talvez entender como que a gente pode regulamentar, mas assim, mesmo assim é muito complexo, é algo de muitos e muitos anos pra gente conseguir realmente entender. Entender o impacto, né? Entender o impacto, e nesses anos aí, pessoas já vão ter ido e vindo, então, redes sociais tá aí pra falar, pra não deixar a gente mentir, né? Como a gente não sabe nem o impacto direito que elas têm na nossa vida, e já tem, sei lá, quantos... Décadas já, né? Décadas. Então, colocando o foco um pouco nas profissões que são criativas, mas que não estão atreladas ao meio digital, ou seja, eu acho que para arquitetos e designers de produto é um pouco diferente a história, né? Sim. Porque a partir do momento em que você precisa materializar a coisa, não importa o quão incrível é a imagem que você fez, você vai ter que executar aquilo. Sim. Então, é executável ou não é? Qual que é a técnica de execução e o quão accurate, o quão real é aquela imagem que você está produzindo. Sim. E mostrando para o seu cliente. Sim. E eu vejo alguns desafios aí, porque pelo menos é a parte que tem me incomodado um pouco hoje em dia, é que a gente está com muita facilidade para gerar imagem agora, inclusive assim, se você comparar de quando eu comecei a estudar inteligência artificial para hoje, assim, como você falou, num piscar, também não gosto de falar que é num piscar de olhos, porque até certo ponto, se houver um pouco mais de complexidade no projeto, não é num piscar de olhos, exige uma dedicação.
Então, o que eu vejo são dois desafios. Um é como você utilizar aquilo e sabendo que existe a execução, e a outra é como que você dá a sua personalidade e o seu olhar único para uma máquina, ou seja, precisa ter uma curadoria. Não é só fazer a imagem, não é só fazer uma imagem bonita, né? Então eu queria saber um pouco o que você acha disso, assim. Eu tava até vendo uma discussão outro dia na internet, um podcast que era uma discussão em um cara que queria meio que praticamente eliminar as redes sociais e o outro que trabalha com redes sociais não, AI, e o outro que trabalha com AI. Um tem uma produtora de AI já, que é basicamente assim, ó, você quer fazer um filme, mas você não vai contratar, não vai viajar para outro lugar gravar, então ele faz esse trabalho. Ele tem várias pessoas trabalhando em prompts diferentes, em ferramentas diferentes. Ele tem uma produtora de AI e eu acho que assim como a quantidade de arquitetos no escritório diminuiu quando na época era para fazer à mão, você precisava de um cara lá desenhando tudo, diminuiu quando criaram o AutoCAD, o computador e tudo mais, eu acho que vai diminuir de novo. Mas é uma questão de eficácia ali, de produtividade, que eu acho muito importante, quanto mais produtividade melhor. Mas eu acho que a gente tem que ver a AI como uma ferramenta. Ela não é uma coisa que vai criar coisas absolutamente sozinhas ali, né? Eu acho que ela é uma ferramenta, assim como o computador é uma ferramenta. E quem sabe usar, por exemplo, o arquiteto que não se atualizou e não sabe usar AutoCAD e depois agora veio o Revit, né? A minha já noiva ficou mais distante. A minha noiva, por exemplo, ela é arquiteta e ela fazia AutoCAD SketchUp e agora está fazendo um curso de Revit. Entendeu? Porque é isso. E daqui a pouco vai ter que fazer um curso de AI e assim por diante. Eu acho que é uma ferramenta nova que quem não se atualizar vai ficar para trás. E eu acho que para arquitetos e para designers de imobiliário, ela ainda, né, não consegue fazer muito do trabalho, ou praticamente nada do nosso trabalho. Por causa disso, porque, por exemplo, o próprio arquiteto, vou fazer essa casa, mas eu sei que eu tenho um fornecedor disso, fornecedor daquilo, ele trabalha assim, trabalha assado. A inteligência artificial não sabe, ela pode fazer uma coisa que a Zaha Hadid faria, mas que você não consegue, você não tem ali os profissionais para isso. Assim, nesse sentido, não importa se você consegue usar a referência de outros estúdios, porque no final das contas não é só o conhecimento sobre a forma ou sobre a cor, tem todo um outro tipo de conhecimento acumulado ali. Exato, né? Eu trabalho, por exemplo, eu vou fazer uma cadeira de madeira aqui, essa cadeira que eu fiz no Pará. Eu tinha que saber... Aliás, eu adoro essa cadeira. Obrigado. Ela é uma cadeira que eu tinha que saber que ferramentas que ele tem. Eu tenho uma CNC, mas que ela só faz o corte simples. Beleza, então eu vou fazer essas peças assim, que podem ser cortadas na CNC, que é mais rápido para vocês, mas a textura eles fizeram à mão. E aí os encaixes não existe máquina, eu tenho que ensinar pro cara como é que faz e tudo, sabe? Ou, por exemplo, eu vou fazer hoje em dia tem máquina CNC de 7 eixos que faz assim, você faz qualquer coisa que você quiser. Mas se o seu fornecedor não tem aquilo, você tem que avisar para CNC, para AI, para que, sabe? Tipo, a gente tem que saber tanta coisa. O que o cliente gosta, quanto meio que custa esse processo, né? Se você pede para uma AI, às vezes ele vai colocar, sei lá, um material em tal lugar que você sabe, putz, vai sair muito caro, que você saberia de antemão, né? Então eu acho que é tanta coisa que a gente tem que saber, né? O que o cliente gosta, quanto que vai custar, o processo, quanto tempo esse processo demora, se tem o maquinário, se tem o material, se aquele material se comporta dessa forma, né? Putz, a madeira ela não dobra desse jeito, não funciona, entendeu? Ou esse encaixe que vai quebrar e tal. Então eu acredito que, assim, por enquanto realmente está muito distante ainda, né? Eu acho que a forma que a inteligência artificial trabalha hoje em dia, que é uma forma meio burra, né? Que se a gente for estudar como que ela realmente trabalha, que é uma coisa meio forçada, assim, né? Tipo, ela aprende de forma por erro e acerto, né? Então ela meio que não tem noção do que ela tá fazendo. Ela só sabe que, tipo, fiz isso muitas vezes e consideraram um acerto. Então eu até vi um podcast sobre isso também de um cientista explicando que, tipo assim, ela não é muito inteligente de verdade. A gente tá longe realmente... Inclusive está no report da Apple, né? Na verdade é uma análise combinatória, né? E aí você fica recebendo os resultados, mas não significa que tem um pensamento por trás. Não tem um pensamento por trás. Até o GPT significa isso, né? Generation Procedure, alguma coisa assim. Que é isso, ela é uma coisa meio de tentativa e erro ali, que ela vai aprendendo através de tentativa e erro, e a hora que ela vê que ela tá acertando, beleza, eu sigo isso. Mas é uma inteligência que funciona muito diferente da nossa. Então eu acredito que para esse tipo de coisa, de produto e tudo, ela está muito distante ainda. Lógico que é tão rápido o avanço que a gente não tem como saber, né? Mas eu acho que a forma que ela funciona hoje em dia, ela é muito diferente do jeito que a gente funciona. Então,
Eu acho que, assim, realmente criar um móvel do zero ou fazer um projeto arquitetônico, eu acho que tá longe ainda, mas eu acredito que cada vez mais ela vai facilitar processos, né? Certo. Criação de plantas ou renders, né? Que hoje em dia já facilitou muito, um render de qualidade. Antigamente você precisava ter uma máquina ali, um computador de 20 mil reais para fazer um render realista. Hoje em dia você faz um render bem mais ou menos, joga na AI e ela, pum, melhora. Eu acho isso fantástico, entendeu? Porque pessoas que não têm condição de comprar um computador, de comprar uma câmera fotográfica, às vezes sensacional, ele melhora. Ou não tem condição de comprar um microfone decente, a AI também melhora isso, tira ruído e tudo. Isso eu acho incrível, né? De baratear, digamos assim, certas tecnologias. Eu acho que isso é muito bom para todos os profissionais, principalmente no Brasil, né? Que é um país tão desigual, em que às vezes um arquiteto que tem a possibilidade de ter um computador mais potente consegue fazer um projeto que outro arquiteto não consegue. Exato, né? Simplesmente pela condição financeira. Simplesmente pela condição financeira, ou às vezes um arquiteto que tem condição de contratar 3 estagiários, 2 funcionários, consegue fazer um projeto que às vezes um escritório menor não conseguiria, e isso está sendo às vezes um escritório grande falando, agora o pequeno consegue fazer o que você faz. Exato. Isso eu acho muito legal, assim. Eu acho que essa questão de democratizar certos projetos, assim, eu acho fantástico, assim. Eu acho muito bom. Muito bom. E você tocou numa parte que é uma parte que eu tenho investigado bastante, que é a parte dos processos, né? E aí o que eu acho, assim, pelo menos pelo que eu tenho visto e acompanhado e estudado, inclusive, essa mistura entre o trabalho de inteligência artificial e o trabalho humano, né? Inteligência artificial e inteligência humana, essa combinação é que vai gerar os resultados mais autorais, ou seja, você não está simplesmente colocando um prompt ali e entregando aquilo para o seu cliente porque é uma boa imagem. Qual que é a narrativa, qual que é o significado, qual o repertório. Então eu acho que essa combinação ela vale bastante para design de interiores, que é a minha área, especialmente quando você está falando sobre um projeto corporativo que precisa realmente ter uma narrativa, os special moments, um design de hospitalidade também, que tem que ter uma história, tem que ter uma surpresa, né, um encanto. Lógico. E eu imagino que no trabalho de design de produto também seja a mesma coisa, né? Ou seja, você poderia trabalhar como você falou, né? Fazendo um brainstorming ali no início, como se fosse uma pesquisa de referência. Você chegou a fazer alguma coisa parecida com isso? Como que é? Como Eu já testei assim? algumas ferramentas, isso faz até um tempo, e bom, é um tempo hoje em dia, né, já mudaria muito a ferramenta. De, por exemplo, pedir para ele gerar tipos de cadeiras, porque eu queria só imagens para olhar, para, assim, como se fosse um Pinterest, só que mais focado naquilo que eu quero. Ou, por exemplo, pedir para ver variações de uma mesma cadeira, para ele talvez... Porque de forma rápida ele consegue te jogar muitas ideias para você olhar ali o que funciona formalmente e tal. Porque às vezes para você ver se funciona, você tem que jogar num 3D, olhar realmente e tal. Ou fazer porque eu faço muito desenho à mão e depois do à mão eu passo para o computador. Legal. Né? Eu faço à mão é o inicial ali, é o principal. Óbvio, existe uma pesquisa antes de começar o à mão, né? De você entender, às vezes eu vou desenhar para uma marca, qual que é o seu público, quais ferramentas você tem, o que você está querendo agora, se quer uma coisa mais barata, se quer uma coisa mais cara, se quer uma coisa que funciona dessa forma, daquilo e tudo. Depois disso, passo para uma mão e junto disso vem a pesquisa também de olhar referências, de revisitar referências, livros, Pinterest, tudo que você pode imaginar que eu olho, entendeu? Além de coisas que nem são mobiliário, né? Que trazem referência, o repertório, né? É muito mais amplo. Repertório é qualquer coisa que você pode imaginar, né? Desde filmes, tudo que você pode imaginar. E então ficar um pouco imerso naquilo ali, né? Existe até dentro do estudo de criatividade uma parte que você precisa parar de fazer e deixar o seu cérebro no subconscientemente começar a criar coisas, entendeu? Porque senão você frita ali, né? Você precisa... existe uma coisa, né, que chama a maturação mesmo do projeto, né? Então você precisa de um tempo ali que você vai se frustrar e tudo, e você tem que parar um pouco, fazer outras coisas, deixar o cérebro juntando informações ali. Mas eu acho que a AI, ela serviu, assim, eu usei poucas vezes, mas serviu para essa criação de referências ou ideias rápidas ali, só para você olhar, né? Eu acho que isso agiliza um pouco o processo, né? Como se você tivesse ali um ilustrador, um renderizador ali pessoal rápido,
né? E alguém para testar ideias e uma quantidade de ideias infinitas, né? Então acho que isso funciona muito bem. Talvez uma mudança de acabamento, se você quiser imaginar certas coisas, de né? material, Tudo de material, texturas. isso, exato. Eu acho que ela pode funcionar muito bem nisso, né? Eu acho que a AI ela vai acabar retirando de forma mais rápida os trabalhos com menos complexidade, né? Então se você é um cara que só trabalha com renderização, só faz aquilo, provavelmente a AI vai tirar o seu trabalho mais rápido, porque ela vai fazer isso de forma mais rápida. Agora, se você é um cara que você pensa desde o começo do projeto, conversa com o cliente, tudo, aí modela em 3D, aí renderiza, aí a probabilidade é menor, entendeu? Entendi. Eu acho que é que nem antigamente, tinha um arquiteto que só fazia desenho à mão, ele só trabalhava fazendo as pranchetas ali e tudo. Esse trabalho sumiu, né? Não existe mais. É a mesma coisa com a AI, eu acho, né? Eu acho que ela vai primeiro começar com esse tipo de trabalho, né? Que é um trabalho mais automatizado, de certa automatizável, forma, automatizável, né? Automatizável, assim como o ilustrador, ó, o cara que faz o primeirão lá, o concept art, pensa em tudo, esse cara não vai sumir, mas o cara que só fica repetindo e fica olhando ali na página para ver a ilustração mudando, esse cara provavelmente vai sumir mais rápido, né? Então eu acho que quanto mais processamento mental você tem no seu trabalho, menos a probabilidade da AI influenciar nisso. E é até engraçado que eu tenho amigos advogados que eles falam que a AI também já está tirando a rodo, assim, emprego de estagiário, de redigir contrato, de repetição, de coisas meio computadorizáveis, assim, né, e tudo, que é uma coisa que um outro, né, uma outra outro área. mundo que a gente não pensa muito. E isso, assim, meu sócio que é administrador, por exemplo, também já utiliza em textos, em e-mails, em contratos, em tudo que você pode imaginar. Nossa, também. Então essa parte muito, textual, a gente está até mais distante, né? A parte de imagem, vídeo e projetual e tudo é a terceira coisa, né? Assim, da AI. A AI primeiro começa com texto, depois imagem, depois vídeo. O texto já está sensacional, né? Então essa galera que só trabalha redigindo e-mail, fazendo contratos e tudo mais, que querendo ou não, o grosso das profissões, né? Desde advogado, administrador, assistente administrativo, redator, publicista, tudo que você pode imaginar. Está muito forte, né? A gente até como designer, arquiteto, a gente está muito bem colocado, assim, digamos, né? Porque as nossas ferramentas são muito complexas. Eu lembro, por exemplo, sempre tem um computador melhor do que meus amigos que tinham profissões, né? Que o gerente de banco, o cara trabalha com investimento e tudo, que é ali uma coisa só de Excel e tudo. A AI nesse mundo, nossa, tá muito mais violenta do que o nosso, assim, o nosso é muito mais complicado. A gente trabalha com muito mais layers de complexidade, a gente trabalha com ambiguidade, a gente trabalha com tomadas de decisões a cada momento e isso redireciona o projeto. A AI para roubar é muito difícil. Eu acho que a AI uma para máquina roubar tomar essas decisões. Com certeza, para roubar a decisão de algo muito, digamos assim, um investidor que vai decidir onde investir ações e tudo, é muito mais rápido que o nosso. Porque essa questão também de visual, né? Eles trabalham só com texto e informações, dados e texto. A gente trabalha com visual, que é um segundo, né? Você tem o tato, a audição, tudo. Então a gente trabalha com mais elementos disso, né? Do que outras pessoas. Então, eu acho que a gente está um pouco seguro nesse sentido, né? Isso é muito legal de pensar. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vê muito. Eu, por exemplo, sou muito mais imerso nesse mundo da arquitetura, dos interiores, da animação, do cinema, da renderização, e a galera já tá, tipo, super desesperada, né, do design gráfico e tal, e eu falo, e a galera que não tem nem imagem, que é só um texto ali, um output de texto já resolve a vida da pessoa. Um pesquisador, por exemplo, ou pesquisadores, ou assistente de pesquisadores, que hoje em dia você tem aquele chat GPT... Reports, gente... ou você tem hoje em dia o chat GPT... Análise de dados... mais profundo lá, eu esqueci como que chama. Deep Search. Deep Search, que ele faz, tipo, uma puta pesquisa ali, né, pra você. Então, o cara que era um assistente de um professor, de uma pesquisa acadêmica, ou às vezes um assistente de um economista, esse pessoal já tá muito mais imerso nisso e lidando com as consequências do que a gente, né? E eu acho que quando você lida com muitos sentidos, então, por exemplo, o designer gráfico, ele lida só com o visual, normalmente estático. Então, ele está mais suscetível a encontrar a AI. Agora, o cara que faz animação, um pouquinho menos. Aí, o cara que faz um 3D, um pouquinho menos. O cara que filma a realidade, um pouquinho menos. O cara que... Agora, você pensa, o cara que é produtor. Então, ele tem que arranjar os móveis, os cenários ali para um filme. Ele nem usava o digital.
basicamente. A vida dele era real e ele tá sendo ultra impactado, entendeu? Então eu acho que é um momento agora também da gente analisar as profissões e falar o que é automatizável, que antigamente não era, que a gente não tinha pensado. Né? Você tinha a profissão de produtor de foto, né? De você pegar um livro para foto, vasos, decoração. Hoje em dia você marca ali no Photoshop, coloca adicionar vaso, acabou. Então, assim, profissões que a gente não tinha essa noção de ser automatizável, que eram 100% reais, né? Físicas, desaparecendo praticamente. Sim. Né? E vamos ver o que vai surgir também, né? De repente outras, porque a gente ainda não tem essa perspectiva, essa visão. Mas uma coisa que eu gostei muito do que você falou mais no início sobre o seu processo foi que você precisa de um tempo, né? Sim. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, até no meu processo criativo, que estou usando mais inteligência artificial, mesmo com inteligência artificial, especialmente porque eu lido mais com a parte conceitual, com a parte de desenvolvimento de conceito. É verdade, eu também preciso de um tempo. Não é porque a imagem é gerada com mais rapidez que eu vou aceitar essa primeira imagem. Eu tenho um tempo de maturação daquilo, de análise, para fazer uma curadoria e de entender isso está funcionando, isso não está funcionando. Então, projetos que, como as pessoas adoram dizer, a gente desenvolve super rápido, não é assim que funciona para mim. Eu tenho que ter o tempo de maturação, de tempo, de entendimento, de compreensão para ver se aqueles elementos estão fazendo sentido na narrativa, né? E eu acho que isso se conecta um pouco com a última pergunta que eu queria fazer para você, que eu normalmente faço para todos os convidados, que é sobre... Ok, falamos sobre como o mundo está, falamos sobre como as profissões estão sendo impactadas, sobre a sua perspectiva como designer de produto, mas eu sei que você tem contato com jovens designers e com aprendizes também. O que você aconselharia para um designer que está saindo agora da universidade ou para um profissional que já está no mercado, mas ainda está se sentindo um pouco overwhelmed, né? Um pouco confuso com tanta informação, conhecendo tendo a sua base de conhecimento? O que você aconselharia para essas pessoas? Então, é até engraçado o que você falou dessa questão do tempo, né? E do conceitual, que é o que a gente falou, né? De quanto mais ligado à parte conceitual da coisa, menos afetado você vai ser, né? Eu acho que tem até uma frase muito boa, não lembro, acho que eu escutei de um professor da faculdade, se eu tivesse 1 hora para fazer um projeto, eu ia gastar 59 minutos pensando e 1 minuto fazendo. E é realmente isso. Né? Eu acho que tem muita gente, muito designer, e o meu curso de design e tudo que eu aprendi depois, tudo foi muito também passando por essa parte conceitual. E obviamente você tem que ter essa bagagem de executar, né? Mas a parte conceitual e a parte de informação, absorvendo informação, é muito importante. Eu acho que, por exemplo, um designer que ele sabe modelar muito bem, que ele sabe... o que faz cada ferramenta e tudo mais, mas ele não tem o conceitual, ele não é um designer. Ele é um executor, ele é um CADista, né? Um modelador ali 3D ou alguma coisa nesse tipo. Ou até às vezes um pouco a parte de, né, não diria um engenheiro, mas um técnico. Você sabe muito de ferramental, de materiais, eu posso te perguntar alguma coisa ou outra. Mas se você não tem o conceito, de onde vem aquela ideia e tudo, ali você morre na praia, né? Porque talvez um dia uma AI poderia me responder onde que vai quebrar tal peça. Já tem softwares hoje em dia que você coloca a cadeira, você fala qual força é aplicada e ele fala onde vai quebrar primeiro, o que precisa ser engrossado. Isso existe já para engenharia e tudo. O SolidWorks ele faz isso para arquitetura também. Você vai ter um vento assim, assado, onde eu preciso melhorar. Então, tudo isso já existe, né? E está sendo, obviamente, incrementado com a inteligência artificial. Mas eu acho que a parte conceitual não tem. E não está nem perto de ter, porque a inteligência artificial ela não pensa que nem a gente, né? Então, o meu curso de design, minha formação como designer foi muito boa por causa dessa parte conceitual. E eu aos poucos vai pegando essa parte de modelar, ou você contrata alguém para fazer isso, ou você terceiriza, ou você pode ter um assistente que pode ser um técnico em alguma coisa ali de metal e tudo mais, para saber certas coisas, mas a parte conceitual, entender o que o público quer comprar,
realmente o que o público precisa, entender o que está faltando no mercado, entender o que para um arquiteto seria bom ter, ou como pensar num produto e pensar nele de uma forma meio modular já para ele ser personalizável, ou pensar já, olha, os meus fornecedores, se eu tenho um fornecedor disso, daquilo, com tais ferramentas, porque às vezes eu faço produtos aqui que tem 5 fornecedores em um produto. E eu tenho que saber quais ferramentas os 5 fornecedores têm ao mesmo tempo para pensar em como que eu vou fazer e como que ele pode ser personalizável. Então eu tenho essa mesa que você está vendo aqui, ó. Tem estrutura de aço, que é um fornecedor que faz, a estrutura de madeira maciça, que é outro, o granilite, que é outro. E aí, o pessoal de aço terceiriza a parte do corte a laser. O parte do granilite, eu sei que eles têm o processo deles, que é artesanal, e de madeira é um artesão no interior do Paraná que faz para mim. Então assim, é uma loucura, né? Se você for pensar nesse pensamento, que eu acredito que, eu não sei quando que uma AI pode chegar nisso, se pode chegar nisso, mas eu acho que o que eu pensaria hoje em dia como designer ou como qualquer profissão é buscar a complexidade. E uma complexidade não automatizável, né? Eu acredito que isso... Buscar complexidade, eu buscar adorei complexidade, isso. eu acho que a gente tem que pensar em, tipo assim, o que você consegue fazer que um robô não consegue, entendeu? E é aí que a gente tem que ir, entendeu? Eu acho que, como empresário, você tem que pensar em como lidar com pessoas, você tem que pensar em como lidar com fornecedores, clientes, 1 milhão de coisas que a gente lida que nem de longe a inteligência artificial está fazendo hoje em dia, né? Tá próximo a fazer. Então eu acho que como designer é a mesma coisa, né? Pô, você só ilustra, sei lá, uma imagem que facilmente pode ser, né, replicada. Putz, talvez isso realmente vai ser robotizado, né? Mais próximo da gente. Agora, se você transforma isso em algo real, ou se você cria um negócio a partir disso, ou se você até pega e fala assim, putz, o meu trabalho vai ser automatizado. Como que eu posso pegar a AI para minha vantagem, né? Ou massificar aquilo, né? Vou criar uma loja de ilustrações com o meu estilo. Não sei, mas assim, eu acho que a gente tem que buscar esse toque humano. Porque se você for substituído por uma máquina, se você está numa profissão que pode ser substituída por uma máquina, e a gente tem profissões gigantes, né, como advocacia, que já está rolando muito, administração, coisas muito grandes assim, que já estão sendo substituídas. Se você está num design gráfico que ainda não foi substituído, mas tem a possibilidade, eu procuraria formas de como buscar essa complexidade de inteligência humana, né? Porque tem a inteligência artificial que ela vai sendo cada vez melhorada, né? Mas a inteligência humana, ela ainda é insubstituível. E você não acha meio irônico que a inteligência artificial esteja forçando a gente a nos tornar Sim, mais humanos? Exatamente. Eu acho que ela tá pegando, assim, os trabalhos menos, que eu posso dizer, que menos replicáveis porque o robô, ele, querendo ou não, ele ainda não pensa por si. Ele só replica, meio que mistura as coisas ali, replica e vomita pra gente aquilo. E se você é um cara que só replica coisas o tempo inteiro, isso vai ser substituído. Sim. Né? Então, se você é um ilustrador que para cada projeto cria um concept art, pensa, isso não vai ser substituído de forma nenhuma, assim. Isso por enquanto, né, que eu digo. Mas se você é um arquiteto que para cada projeto corporativo, por exemplo, pensa na experiência do usuário, pensa em como que isso conecta com o branding, pensa como que isso faz as pessoas se sentirem, esquece. Agora, se você é um arquiteto que só pega, replica um estilo para 1 milhão de projetos diferentes no mesmo estilo, talvez isso seja substituído, porque vai chegar entendeu? um ponto que o próprio cliente vai... Tá ficando fácil para você, tá ficando fácil para todo mundo, Sim, no final das contas, né? Então o próprio cliente vai lá digitar, eu quero uma sala de estar assim, recebe... Por exemplo, para quem só faz modelo 3D, hoje em dia tem inteligência artificial que você coloca uma foto e ele transforma num 3D. Ainda está rudimentar, mas hoje em dia o cara não precisa criar um bloco numa cadeira. Ele joga num projeto, o bloco está pronto. Joga ali numa AI, o bloco está pronto. Sim. Então, se você só fazia isso, o que você era? Você era um controlador de uma ferramenta, né? Você controlava ali uma ferramenta que era o 3D, né? Então, você não tinha uma parte tão mental ali, tão humana, né, no seu projeto. É uma arte você saber também modelar. Com certeza. Mas isso está sendo... de proporção, de ergonomia, às vezes. Não, mas o que eu falo de modelar é assim, o projeto está pronto, você só precisa modelar. A cadeira certo. já existe, você só precisa modelar. Então eu acho que isso você tá pegando uma ferramenta e utilizando aquela ferramenta. Eu acho que esse tipo de profissão vai realmente acabar sumindo, né? Então, por exemplo,
uma pessoa que tinha um projeto de uma cadeira pronta, antiga, sei lá, e queria modelar isso, hoje em dia ele não precisa contratar ninguém, às vezes ele joga uma ferramenta e tá pronto ali, né? Tira uma foto, tira algumas tem fotos, 3D. tem o 3D. Agora, se você precisa de alguém, olha, eu preciso que você pense numa cadeira, para um hospital assim, assim, assado, para uma marca assim, assim, assado, aí realmente eu acho que está muito distante, né? O que a gente vai começar a ver mais, que isso me assusta um pouco nesse sentido, é talvez uma marca que não tem um designer, não tem um time de designer, né, ou não tem um time de designer bons, ou etc., pegando um monte de cadeira aí que a pessoa gosta e falando para a AI um dia, ó, faz uma coisa meio que nessa linha. E talvez a AI um dia consiga cuspir uma coisa relativamente ok, a pessoa muda uma coisa ou outra ali e tal. Mas hoje em dia a gente já tem muito de cópia, né? Então, assim, o meu produto já foi copiado milhares de vezes em locais inimagináveis, assim, que a pessoa pega, muda uma coisa ali, ou às vezes não sabe como é feito tal coisa, faz de uma forma meio tosca ali, e já é copiado, né? O que eu acho que a gente vai ver é isso mais e de forma mais, digamos assim, robusta, né? Então a pessoa vai pegar 3 cadeiras que ela gosta ali, falar pra AI, falar, eu gosto disso daqui, me dá uma coisa parecida. E a gente vai ter cada vez mais esses produtos meio sem alma, que foram criados por uma máquina, que tem um toque de pessoa por trás ali, tudo, mas que eu acho que cada vez mais o designer conceitual, né, vai ser mais valorizado. Porque hoje em dia, como a gente tem muitas fábricas que pega, copia, muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, e faz, ou que copia de lá de fora, ou que copia de alguém que acha que não vai pegar e tudo, a gente já tem isso, mas eu acho que o público sabe, né? O público, quando ele vai comprar um móvel, ele pega um móvel que, putz, ó, essa loja aqui claramente são móveis ali, um catadão de móveis, que o cara não pensa na proporção direito, ele só vai fazendo em quantidade ali, e a pessoa que tá comprando porque o preço é ok, ou o conforto tá bom e tudo, mas assim, a gente vende... Porque tá na moda, porque tá na moda, exato. A gente vende muito a experiência aqui, né? Então a pessoa, ela quer realmente, eu quero uma mesa com conceito, que eu adorei o conceito de vocês. Não adianta ela comprar uma cópia daquilo, ou comprar uma coisa que é parecida com aquilo. O conceito é uma coisa que veio lá de trás. E, querendo ou não, se eu parar também de criar, eu vou ser engolido, né, um dia por cópias e tudo, cópias mais baratas e tal. Então, acho que essa desindustrialização do Brasil e essa coisa de ser fabricado num país de forma mais barata e tudo, acho que rola muito. Porque isso é uma coisa que a gente estuda muito aqui, né, na Labimobile, porque toda a nossa indústria é brasileira, né, a gente trabalha 100% aqui dentro. E a gente vê lá fora e tudo, como que tá, até essas trade wars, assim, que tá acontecendo agora, né? Como que o mundo tá lidando com essa coisa de você fabricar de forma, às vezes, desumana, né? Ou fabricar num país que não tem as mesmas leis trabalhistas que o seu e tudo. Então, a gente vai ver isso acontecendo com propriedade intelectual. O país ali que não tá se importando tanto com as suas leis vai copiar seu trabalho, porque tá na internet, e vender a preço de banana. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso assim também, sabe? Porque a gente tem isso com cópia hoje em dia, mas hoje acho que a gente vai ter cópias mais rebuscadas, digamos assim, né? A pessoa hoje em dia ela muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, hoje em dia a gente vai ter mudanças maiores ali no design, mas a ideia inicial ainda vai ser sua, né? Então eu acho que a gente vai ver muito isso assim, e a gente vai acabar valorizando outras coisas também, né? Como o design conceitual, como a experiência de estar na loja, né? Então você vai comprar naquela loja lá, mas você confia naquela loja. Então essa poltrona, por exemplo, você está sentada aqui, é uma poltrona maravilhosa, olha, tô aqui há um tempão sentada, ela delícia. É uma poltrona que eu fiz para uma fábrica gigante, que é a J. Marcon, e eles vendem em diversas lojas pelo Brasil inteiro. Mas por que o cara escolhe comprar comigo? Pela confiança, pela personalização diferenciada que eu trabalho, pelo preço justo, porque tem cara que pega essa poltrona e faz vezes 7, porque ele tá no local diferenciado, não sei o quê. Então, e ele quer comprar comigo porque tem outras coisas que combinam com ela, porque fui eu que desenhei. Então eu acho que tem muito isso, sabe, que a gente vai acabar valorizando também, né? Uma loja, ela também não é só um catadão ali de móveis qualquer, né? Tem a experiência do usuário, tem o pós-venda, tem muita coisa, Uau, sabe? O relacionamento que eu achei fantástico. O atendimento. Faz o atendimento e às vezes assim, legal. Tem arquitetos hoje em dia aqui que falam pra mim, Rafa, eu tenho um apartamento, aqui tá a planta, mobília pra mim. E os vendedores aqui, porque é melhor. O arquiteto não precisa gastar um tempo monstruoso aprendendo todos os mobiliários que eu tenho, aprendendo todos os acabamentos. A gente sabe o que cabe melhor, o que dá pra fazer, porque às vezes fala, gostei dessa mesa, puta, essa mesa não faz oval, você queria oval. A gente sabe o que tem oval que você queria, o que cabe aqui melhor, como que funciona, quais são os acabamentos, pelo preço que você quer e tudo. Então,
esse trabalho de você, como que diz assim, né, de mobiliar uma casa, de escolher o design, né, a gente faz melhor às vezes do que o arquiteto percebe isso e fala, putz, faz pra mim. Porque é isso, é um gasto de tempo pra ele, é um gasto, às vezes a gente tem que ficar mudando o projeto do cara e falar, putz, você colocou essa mesa aqui, mas essa mesa a gente não faz desse tamanho, porque não fica estável e tudo, tem que ser essa. Ah, tá bom, então troca. Putz, mas trocou, essa aqui ficou mais cara, vamos pegar uma cadeira mais barata. Então a gente já faria isso pro cara, a gente já tem essa noção. O budget é tanto, planta é essa, aqui é a sala de jantar, não sei o quê, vai. Então, assim, pra gente funciona muito bem. Lógico, a gente dá opções pro arquiteto. Ó, essa cadeira e essa cadeira a gente acha que ficariam boas. Porque às vezes tem um preço parecido e a gente acredita que ficaria legal. Ele dá o render pra gente, a gente... Entendeu? Então, a gente percebe isso também, né? A experiência do usuário é muito importante, principalmente com o arquiteto, né? Que a gente tem esse contato, assim... que você viu, né? Você está fazendo um projeto corporativo, você veio aqui, às vezes a vendedora pode falar, olha, você quer para hospitalar a gente tem isso daqui que é ótimo, para... Aconteceu exatamente isso, eu tinha feito a minha própria seleção e a equipe falou, olha, essas duas cadeiras, a gente tem essas duas outras opções que são melhores para heavy use, né? Para uso mais pesado, porque realmente para corporativo isso faz muita diferença, né? E é um argumento, inclusive, com o próprio cliente, né? De isso aqui vai te ajudar não só no CAPEX, mas no OPEX, no operacional. Você não vai ter que substituir essa cadeira várias vezes, enfim, eu acho que é A gente tem casos extremos aqui, por exemplo, de alguém que veio pedir uma poltrona para obeso, que tem as regras da BNT ali, né? De tem que aguentar tantos quilos, tem que ter tal largura e tudo. E a gente pegou um sofá que a gente tem e adaptou para fazer essa poltrona, né? Porque era para um aeroporto e tal. E é uma coisa, porque o arquiteto chega aqui e fala, putz, isso às vezes nem vende no mercado, né? Tem que ser uma coisa bem fabricada do zero ali. E o cara, só sei que as normas são essas, né? Então, o que você me recomenda? Que poltrona você vai adaptar? Aí eu falei, olha, melhor adaptar essa por questão de conforto, para a pessoa que está usando, por questão de resistência. Entendeu? Então, é esse tipo também de personalização e adaptação de projeto que a gente trabalha aqui, que funciona muito bem, entendeu? Assim, e também, por exemplo, mesa, né? Todas as mesas que a gente tem pode ser feito tampo de madeira, tampo de plástico reciclado, tampo de granite, tampo de mármore. Então, assim, é muito legal que às vezes uma mesa, eu tive agora nesse caso, eu preciso de uma mesa para área externa. Tudo bem, essa daqui a gente faz com estrutura de alumínio e tampo de plástico reciclado. Indestrutível para área externa. Legal. Porque às vezes o cara vai comprar e a pessoa fala que é para área externa e não é. É aço com uma pintura ali que talvez vai durar uns 5 anos, já vai ter acabado a garantia mesmo. E tudo bem, né? Qual o problema, entendeu? Ou seja, relações humanas, né? Confiança. Confiança. A confiança eu acho que vai pegar muito nessa questão de venda e tudo, que no mobiliário e na arquitetura a gente tem muito isso. Quantos clientes eu recebo aqui? Acabei de demitir meu arquiteto. Briguei com o arquiteto, não sei o quê. Arquitetos ruins, arquitetos que não sabem gerir uma obra, não sabem isso, não sabem aquilo, e às vezes, o cara pode usar a inteligência artificial o que for. Ele não vai fazer o que você faz, entendeu? Exato, não tem como. Eu adorei, Rafael, que conversa gostosa, foi muito ótimo, boa, sim, com certeza. Foi delícia. Primeiro, queria dizer que esse é o Nuvem Talks. Quem quiser encontrar a gente tá tanto no YouTube quanto no Spotify. E a Nuvem Design, onde eu exponho os meus trabalhos com inteligência artificial e os meus projetos, @nuvemdgsn. E para quem quer te encontrar, Rafa, como que a gente faz? Quem da audiência quiser te encontrar nas redes sociais? Bom, tenho o site e o Instagram Labimobile, né, que é a minha loja, e eu tenho o meu profissional de designer ali, que mostra um pouco os bastidores e tudo, que é Rafael Oliva Design. Eu adoro, porque você adora compartilhar bastante do seu processo de trabalho nas suas redes, a gente está cada vez pensando em formas de trazer isso para as pessoas, assim. Até o Gui que tá aqui por trás da câmera, o meu marketing, que ele falou, você faz isso daqui, isso dali, você não mostra, vamos mostrar isso daqui também e tal. Olha, Gui. A gente pega cadeiras aqui que às vezes... Né, um protótipo, a gente conserta ali para pelo menos ter um uso, e ele, nossa, que legal isso daqui, você sabe mexer em ferramentas e tudo, fazendo tal coisa. Então é cada vez mais, porque para mim é normal, né, para mim é uma coisa que não tem graça, mas as pessoas acham incrível, né, tipo, às vezes estou na oficina mexendo em coisas manuais, aí eu digo, vamos mostrar isso e tal. Então, ali no Rafael Oliva Design, o pessoal pode ver um pouquinho mais disso. Esse é o conceito da nuvem também, né, compartilhar o aprendizado e os processos. E a casa, a gente gosta disso, assim, receber pessoas que nem você com projetos
projetos interessantes, assim, e tudo, que a gente puder fazer para ajudar. Se um dia você quiser receber outro arquiteto aqui para fazer o Novo Intox aqui, vai ser... Olha, gente, estamos fazer sendo uma mesa convidados. redonda, fazer uma mesa redonda, eu acho super legal, estamos abertos, a gente gosta disso mesmo. Obrigada, Rafael. Que isso, de nada. Vem com a nuvem.